Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao podcast O Mania de Cirurgia, senhores. O podcast do Cirurgiando Geral. Senhores, o seu congresso semanal de cirurgia. É isso aí, mais uma vez eu, Carlos Menegoso, Dr. Adriano Flug, Dr. Diego Adão, estamos aqui reunidos para mais um episódio do Mania de Cirurgia. Hoje o episódio é sensacional, é um espetáculo, é um negócio que vai ser disruptivo, para poder falar a linguagem do Dr. Diego Adão, e eu vou fingir que vocês não viram ainda nada na descrição, então não se afobem, aguardem um pouquinho que a gente já vai falar quem que é o nosso convidado que vai aparecer aqui daqui a pouco, mas antes de tudo vamos contar um pouquinho para vocês o que aconteceu nessa semana tão especial que foi a semana do início de agosto aqui na CDB. Diegão, conta aí o que rolou essa semana. Simplesmente, antes de qualquer coisa, estão nos vendo agora. É verdade, pô. Agora sim. Agora a gente tem que falar olhando pra câmera, então. Tem que tomar cuidado com isso. Se tudo der certo, está na mão do Flugão isso daí, este episódio está indo pro ar no YouTube. Então, muito se você está aí no YouTube vendo a gente, curte, compartilha, segue o perfil, clica no sininho para tirar todas aquelas coisas que o pessoal manda fazer. A gente tá começando agora, a gente vai mandar fazer também. Faça aí com a gente. E se você for o nosso ouvinte do podcast, já sabe, né? Curtiu, sininho, mesma coisa. Movimenta este algoritmo, por favor. Tô olhando pra câmera. Mas eu prefiro olhar pra vocês assim, ó. Eu consigo falar melhor olhando pra vocês. É melhor, é melhor. Novidade da semana é que abriram novas vagas na comuna da Bistureta, na comunidade do Bisturi. A galera acabou de entrar, galera nova, Brasil inteiro entrou. A live de lançamento foi muito bacana, porque a gente conseguiu bastante gente online na live, tiramos várias dúvidas, a galera comentou, elogiou, fez perguntas, foi muito massa, e as vagas acabaram em... Quanto tempo? Foi? Minutos. Foi menos de uma hora. Foi absurdo, foi muito bacana, e entrou um time muito legal na comunidade. Se você que entrou, tá ouvindo a gente, obrigado por ter entrado, por estar com a gente. Se você tentou entrar e não conseguiu, a gente agradece. Infelizmente, a comunidade tem um controle de número de pessoas para a gente conseguir conhecer todo mundo se enturmar e manter a qualidade da comunidade. Mas em breve nós vamos abrir novas vagas e aí você entra com a gente lá, vai ser um prazer tê-lo conosco. E a galera entrou na comunidade na sequência. O que o Flugão fez? O Flugão tirou da cartola uma apresentação, na verdade uma aula, como sempre, uma aula sobre cirurgia bariátrica que ele detonou de novo. E vou te falar, Diegão, não sei se acho que eu não tinha te falado para você, falei só pro Flug. Eu achei que foi uma das aulas mais legais que a gente teve, porque teve a interação da galera foi muito legal, cara. Eu acho que deve ter somado com o fato de ter entrado o pessoal novo, tava, né, pilhadão com a entrada das vagas. E, o pessoal participou demais, cara, demais na aula. Várias perguntas, discutindo coisa, trocando experiência, contando como que faz no seu serviço, o que usa, o que não usa. Foi sensacional. Fora o show à parte da briga homérica entre Dr. Diego Adão e Dr. Adriano Flug. Sempre com briga em relação a drenos, sondas azuis de metilenos. Eu queria fazer um comentário sobre a do Flugão, porque geralmente a aula, quando você vai em congresso, você está acostumado, geralmente é assim. Ou é uma aula de como eu faço, e o indivíduo mostra um vídeo, né? Passo a passo, tudo, e ele não faz mais nenhum comentário. Ou é uma aula tradicional de evidências. Recomenda isso, faz aquilo e tal. O Flugão criou um modelo novo de aula, que eu acho que ainda não tem nome, né? E ele está amadurecendo. Essa já foi melhor que a anterior. Em que ele vai misturando de uma forma super natural o eu tô fazendo, ele para, a recomendação é essa, a evidência é isso, tem isso a favor, isso contra, ele joga a favor das evidências dele, todo mundo sabe, aí ele volta a mostrar mais como é que eu faço um pouquinho, ele criou um modelo híbrido de aula que eu nunca tinha visto, é um How I Do Evidence Based, eu não sei o nome desse negócio, precisa criar um nome para isso, espetacular, é o melhor tipo de aula que eu acho que médico tem que ter. É um pouquinho de como eu faço, um pouquinho de evidência, vai intercalando, você vai entendendo o que tem respaldo, o que não tem, o que é opinião de especialista, o que não é, o que você é obrigado a fazer, o que você pode fazer se você quiser ou não. Espetacular, cara, espetacular. Fora a inovação que você deve ter visto também, que ele colocou um texto ali num slide e do outro lado, cortado assim numa diagonal com um vídeo rolando, você viu? Cara, isso aí
Eu achei que ele ia estar com o microfone num TED Talk, assim. Achei que esse Exato, negócio... exato. Só faltou isso aí. Pô, e a gente nem falou com o Flugão ainda. Flugão, e aí, cara, como é que estão as coisas? Ô, muito obrigado, fiquei muito contente com os elogios, foi muito legal. Foi uma aula muito legal que a gente falou sobre recomendações, né, técnicas, e as novas vagas foram rápidas, né, cara? Putz, a gente ficou super surpreso, muito feliz. Obrigado. Obrigado por todo o carinho que vocês estão tendo pela gente. Muito bom, isso aí. Diegão, se eu não me engano, né, alguém me avisou que tinha texto do maníaco, áudio do maníaco, sugestão do maníaco, qualquer coisa do maníaco. Você Tem quer ler pra pergunta. gente aí? Tem pergunta do Maníaco. Pergunta, opa, pergunta do maníaco, manda. Ó, no episódio 97, o Maníaco de nome, ele não colocou o nome completo, então eu vou citar aí, depois você manda que a gente te referencia direitinho. JG95. Ele pergunta assim: existe maior benefício na antisepsia da escovação com a escovinha em si, ou pode ser aquela mistura, né, de clorexidina de produtos? Então, respondendo, JG, não tem diferença, tá? Os trabalhos mostram que o que faz diferença é você impregnar todos os tecidos com o antisséptico, no veículo sabão ou álcool, por um período mínimo de tempo de 3 a 5 minutos. Se você fizer isso, é suficiente. O que existe uma crítica em cima, e que ainda não tem evidência, mas que muito provavelmente é verdade, é que você enxaguar as mãos com a água vindo daquele cano podre, sem controle nenhum, é ruim. Não, todos os canos são podres, né? Não é do eu faço também é. Aquela água. Imagina, você fez aquele trabalho primoroso, escovou e não sei o que, tal. Você morre de medo. Agora vocês estão vendo, eu posso fazer gestos. Vocês morrem de medo da água voltar, né? Não fica a mão pra cima assim, porque a água não pode voltar. Você tem medo da água encostar no seu braço e voltar e contaminar, mas você aceita enfiar a mão embaixo d'água, aquela água que vem com fungo, com bactéria do cano que não é estéreo e tal. Então, entre escova e algum produto, os dois são válidos. Entre tudo isso e enxaguar, melhor não enxaguar. Tanto que os hospitais privados, hoje, a maioria, é um produto que você passa, não enxágua, não faz nada, tá resolvido. Essa era a primeira pergunta. Muito Querem bom. fazer algum comentário? Não, tô tranquilo aí, cara. Concordo. Acho que eu tô cada vez usando mais álcool direto, assim, aquela solução alcoólica direto, cara, do que ficar escovando. Acho que vai melhor, assim. Concordo. E a segunda é uma recomendação de episódio. A gente vai deixar anotado aqui. Quem recomendou foi pelo Instagram. Foi a Ana Paula, e agora eu não vou saber pronunciar o nome dela. Chiecon. Acho que é isso, Chiecon. Aí, Ana, se a gente falar errado, manda aí que a gente corrige, tá bom? Ela quer que a gente discuta um pouquinho sobre síndrome de realimentação, dietas. Achei o tema excelente. Que legal, cara. Muito Animal, bom. né? Muito bom. Então, Ana, vamos preparar para você um episódio especial, talvez trazer um convidado, um nutrólogo, especialista em legal, hein? dieta, realimentação. Vai ficar bem bacana. Muito bom, isso aí. Bom, antes de a gente passar para os próximos, né? Pro creme de la creme. Ah, esse aí é famoso, né? Flugão não só levantou a mão, mas o Flugão também tem um recado para dar. Manda aí, Flugão. Tenho um agradecimento. Tem umas pessoas. A gente demora para conhecer as pessoas, né? As Sim. pessoas geralmente têm personagens. Mas tem uns outliers que você bate o olho e fala: puta, essa pessoa é boa mesmo, né? Uma dessas é a Fernanda Giacomelli, é uma residente do HC. Cara, ela é muito querida, é um coração enorme. Ela fez um grande elogio pra gente, então estou agradecendo aqui ao vivo. Tem mais um grande ouvinte lá de Natal, o Hugo, um cirurgião torácico, que sempre acompanha a gente. Um abraço aí para você e todo mundo de Natal, uma cidade muito especial. E também tem o Vinícius, né, que está em São José, então é um herniólogo, certamente vai gostar do capítulo de hoje. Também sempre está mandando mensagens. Um dia a gente chama ele para ajudar a gente, ele é do IRCAD, né, dar algumas recomendações sobre hérnia, que é um capítulo muito importante. Agradeço a todos vocês, pessoal. Mas, Flugão, conta aí, da onde que veio isso aí? Esse pessoal chegou em você como? O que eles... Puxa, eles mandam, conversa comigo no telefone, mandam um WhatsApp, elogio, é muito legal, muito do... Você percebe que a pessoa faz por gostar mesmo, né? Isso dá muita força pra gente continuar fazendo isso. É meio que uma mistura de um texto ou áudio do maníaco, mas a gente conhece eles antes do mania, às vezes, né? Então, é meio que uma mistura das coisas, né? A gente podia criar o beijo de azul de metileno do Flugão, né? Cara, então,
Cara, isso ia ser muito legal. O beijo de azul de metileno. Aí podia fazer uma boquinha azul, né? Tipo. E aí você pede o beijo pro Flugão, quem merecer ganha um beijo do azul de metileno do Flugão. Deixa que eu vou fazer isso no Canva, vai ficar legal. Vai ficar Na muito bom. live, ficava mandando raios coloridos. Cara, eu não consegui ver isso aí na live. Eu não consegui ver isso aí. Não, Eu o não que tava aconteceu? vendo careca. Eu nunca tinha visto aquilo. Quando você abre a live, tem uns botões embaixo que tipo, criam uns filtros. Aí tinha um filtro de maquiagem, tinha um filtro de uns raios, tudo. Aí quando eu me irritava que estavam falando muito, eu abria os raios assim pra ver se vocês paravam, mas ninguém tava vendo. Muito bom. Mas então, o beijo de azul de metileno vai pra quem, Flugão? Fê Giacomelli, o Fê Hugo de Natal, Vinícius aí de São José. Então, Boa, um muito beijo bom. de azul de metileno e um abraço baseado em evidências pra vocês aí. Muito bom, muito bom. Senhores, isso aqui é mania de cirurgia. Não é mania de qualquer outra coisa, de recadinhos no WhatsApp, recadinhos não sei aonde. Isso aqui é mania de cirurgia. Então, Diegão, Então só notícia legal. Novas vagas da CDB. Flugão dando aula de bariátrica. Guto, que ficou 15 episódios sem aparecer aqui, voltando em alta performance, qualificado no doutorado. O que falta para completar o dia de hoje? O convidado que acabou de chegar. exato. O que Pelo falta amor de é Deus. o doutor Bruno Amantini, que é o nosso convidado de hoje, doutor Bruno Amantini. Para quem não conhece, o Brunão, ele é cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo, tem mestrado e é doutorando no servidor. E o Brunão, a gente convidou ele aqui hoje porque o Bruno é um especialista em cirurgia de hérnia e o mestrado e o doutorado dele também está sendo conduzido nesse tema, né? Para quem vocês devem ter visto alguma publicação dele recente, o pessoal da CDB viu, a gente mandou lá no grupo a publicação mais recente do Bruno, que ele publicou na Hernia, que é uma das, acho que talvez a revista de cirurgia sobre hérnia, acho que mais importante, mais influente do mundo, né? E nessa publicação ele discute recomendações técnicas para o Liechtenstein. E olha só, eu sei o que você está pensando agora, que eu não acredito que eu vou ouvir mais um episódio sobre Liechtenstein. Calma, esse episódio aqui é diferente, cara. Vocês vão ouvir as recomendações do Liechtenstein, que são baseadas nas evidências de todo o levantamento de literatura que ele fez e também baseado na experiência que ele tem e que ele adquiriu ao longo do tempo e que ele foi vendo o que tinha de errado. Então o mais legal desse episódio vai ser isso. A gente vai poder ouvir do Bruno o que ele tem visto que está indo na contramão do que o Liechtenstein propunha, talvez, e o que ele acha que deve ser proposto baseado em evidência. E ouvi dizer, sem querer dar spoiler, que vem inclusive as próprias recomendações do Liechtenstein, diretas da fonte. É isso aí, isso aí. Flugão, quer falar alguma coisa? Que daí a gente abre para o Brunão se apresentar aí e dar os comentários iniciais. Não, seja muito bem-vindo, Bruno. O tema é muito importante, uma das cirurgias mais feitas no mundo e no país. É muito relevante e parabéns pela publicação, foi muito legal. Muito bom. Brunão, é isso aí, seja bem-vindo. Obrigado, queria agradecer aí todo mundo pelo convite, aí o pessoal que está nos assistindo aí. A gente vai falar um pouquinho sobre a técnica de Liechtenstein, a técnica bem conhecida aí, mas não tão bem executada como a gente acha. Então a gente vai bater um papo sobre isso daí, falar das recomendações que a gente descreveu, os trabalhos aí que a gente está fazendo na técnica, falar um pouquinho sobre os achados dos livros aí, que a gente acha que está tudo certo, mas eu acho que pode estar tudo errado, e aí a gente tem bastante coisa para falar, e vamos discutir aí. É um prazer estar aí com vocês aí. Tem bastante coisa para a gente falar aí, bastante coisa para a gente discutir, e muito obrigado aí mais uma vez pelo convite. Sensacional. Brunão, eu acho que seria bacana o seguinte, antes de a gente dar uma mergulhada no seu trabalho, nas evidências, nas recomendações, eu queria te fazer uma pergunta que ela é meio filosófica até, mas eu acho que você vai ter vai dar um insight legal para a gente, que é o seguinte, Liechtenstein é um negócio que, como você falou, está descrito aí em um monte de lugar, todo mundo faz, qualquer residente de cirurgia viu alguém fazendo Liechtenstein ou já fez Liechtenstein e com certeza esse cara já viu isso de várias maneiras. Então eu queria saber, da onde que surgiu a ideia de você estudar um negócio que já é tão estudado? O que motivou você a fazer esses novos estudos aí da técnica do Liechtenstein? Então, faço parte da Sociedade de Hérnia, a gente faz vários mutirões aí pelo país e vai operando aí em várias regiões, e aí a gente foi operando com muitos cirurgiões do Brasil todo aí,
e cada um fazendo a técnica ali de Liechtenstein de uma maneira diferente. Aí a gente levantou aí uma dúvida aí, será que está todo mundo certo e a gente está errado? Ou será que a gente está certo e o resto do pessoal que está fazendo está errado? Ou está todo mundo errado na técnica? E aí a gente foi dar uma pesquisada aí e aprofundar, fomos pesquisar aí os primeiros trabalhos de Liechtenstein para ver se a gente estava fazendo a técnica de maneira correta, e a gente também não estava fazendo a técnica de maneira correta como é descrita. É uma técnica descrita em 1984, teve algumas modificações aí com o passar do tempo, mas é uma técnica muito bem estabelecida e geralmente a gente aprende o que corre mais da gente, né? Então não é uma técnica que tem um cirurgião sênior ou um especialista em hérnia para poder passar para a gente os passos técnicos aí. Como é uma técnica que tem pouca complicação, acho que todo mundo acha que é fácil fazer, todo mundo faz, todo mundo sabe os passos técnicos, mas isso não é nenhuma realidade brasileira e nem uma realidade também na Europa, nos Estados Unidos. Tem várias pesquisas aí vendo o conhecimento dos cirurgiões sobre os passos técnicos e praticamente mais da metade dos cirurgiões desconhecem todos os passos técnicos e os princípios da técnica de Liechtenstein. Então a gente foi aprofundar um pouquinho nisso daí, revisar a literatura, revisar os trabalhos e ver o que a gente podia trazer de novidade aí, ou acrescentar alguma coisa, ou revisitar a técnica para a gente poder otimizar os resultados, né? A técnica descrita inicial tinha 1% de dor crônica, e aí a gente vê incidências de dor crônica de quase 70% depois de 40 anos da técnica. Alguma coisa está errado aí, alguma coisa a gente está fazendo errado. Liechtenstein falava já nos trabalhos iniciais que é difícil comparar os resultados institucionais da técnica, porque cada um faz a técnica da sua maneira. Então a gente foi tentar aí sumarizar aí uns passos e a recomendação do Liechtenstein de uma maneira mais objetiva, mais prática. Acho que facilita a difusão do conhecimento, isso daí. E a gente foi dar uma olhada na toda a literatura aí e temos bastante coisa aí para falar dos achados dos livros, dos achados dos artigos aí, que a gente pode mudar e melhorar na técnica. É muito legal. Acho que eu fico pensando bem nisso, porque a gente, é o tipo de técnica que está todo mundo acostumado a fazer, mas não é, por exemplo, uma apendicectomia que tem passos bem definidos e eu considero que tenha poucos detalhes, sabe? Eu acho que hernia inguinal é uma cirurgia que, de uma certa maneira, é negligenciada, né? É o que você falou, a gente fala, deixa lá, só uma hernia inguinal, o R1 faz com o R2. Meu, isso aí é difícil. Hernia inguinal não é um negócio fácil de fazer mesmo, né? Interessante. São 20 milhões de procedimentos anuais, né? Então, no mundo todo aí. Então, não é uma coisa que deve ser, acho que, deixada para o cirurgião menos experiente ou para o residente fazer sem a supervisão de alguém que conheça os passos técnicos mesmo. Acho que é negligenciado aí esse conhecimento da técnica. Eu acho que isso aí precisa mudar e a gente fez essas 10 recomendações aí para tentar dar um auxílio aí para o pessoal estudar, porque os artigos são muito antigos, é difícil até de você conseguir baixar esses artigos da década de 90, então não é todo mundo que consegue baixar esses artigos aí tão antigos. A gente não tem nada muito novo na literatura, são todos trabalhos velhos, então a gente fica um pouco de mãos atadas aí. E a gente tentou mudar e revisitar a técnica aí para poder passar isso de uma maneira bem simples. A galera só quer saber de robô hoje, Brunão. É inguinal robô, pô. No mundo da cirurgia minimamente invasiva, né? A gente não está sabendo nem fazer o Liechtenstein direito. Imagina o resto, né, cara? Beleza. Diegão, Flugão, alguma pergunta aí? Não, quero saber os 10 passos aí. Beleza. Curiosíssimo. E eu quero saber quais são os livros que estão errados. Eu quero os culpados. Isso aí a gente quer culpado, né? Eu queria. Como é que é, Flugão? Como é que é a. O Flugão ele tem uma metralhadora alemã. Metralhadora alemã, verdade. Metralhar os livros. Pô, então, já que vocês não têm pergunta, deixa antes do Brunão entrar no spoiler aí da gente mergulhar no trabalho dele. Deixa eu perguntar mais uma coisa que tem a ver com o negócio do robô, do minimamente invasivo. A gente vive essa era videolaparoscópica, né, robótica e tal, e muitos dos cirurgiões que ouvem a gente, Brunão, são da nossa idade, às vezes um pouco mais novos, também tem um pouco mais velhos, mas é uma geração que está muito inserida dentro da videolaparoscopia, principalmente, né? Não sei se tanto já inserido na robótica, mas na videolaparoscopia com certeza. E aí, eu acho que
cabe uma pergunta para você que talvez seja meio estranha, mas eu acho que faz sentido. Você ainda acha que existe algum espaço para alguém fazer Liechtenstein de verdade? Será que teria alguma situação específica que um cirurgião deve escolher de fato fazer o Liechtenstein, em vez de fazer, por exemplo, um TAP ou um TEP ou qualquer coisa do tipo? Você acha que tem alguma situação assim? O Flugão, que é o nosso guru sênior aqui do grupo, com certeza tem espaço para o Liechtenstein. Inclusive deve ter espaço até para uma laparomediana. Mas eu queria saber, Brunão, você acha que tem esse espaço ou não tem? Cara, eu acho que ainda tem muito espaço para a técnica de Liechtenstein. Ela tem ainda umas indicações formais, né, absolutas aí para recidiva da via posterior, paciente com diálise peritoneal, falta de recurso, falta de expertise aí na técnica minimamente invasiva. A gente vive uma técnica, uma técnica laparoscópica e robótica, uma era minimamente invasiva, né? Mas ainda no Brasil, cara, são 700 mil cirurgias nos últimos 5 anos aí no SUS e 99% ainda feito pela técnica aberta. Então eu acho que isso não é um cenário tão a curto prazo aí como a gente imagina, não. Acho que a técnica de Liechtenstein ainda vai persistir por bastante tempo. Nos Estados Unidos, ainda 42% das cirurgias de hérnia inguinal são feitas pela técnica aberta. Na Espanha, 94%. Então é uma técnica ainda muito feita, muito difundida. Eu acho que tem muito espaço ainda, tem pouca complicação, a recidiva é baixa em mãos experientes, é fácil de ensinar a técnica, desde que você saiba ensinar e saiba todos os passos técnicos aí. Mas eu acho que ainda tem muito espaço para o Liechtenstein, e é uma técnica acho que nunca vai sair de uso aí, de moda, porque pode ser feito com anestesia local, você pode fazer em qualquer cenário isso daí. Você tendo uma tela e o fio adequado, você consegue fazer uma técnica bem adequada para o seu paciente. Eu acho que tem bastante espaço ainda. Eu ia até comentar isso, Bruno, porque lá na escola, pelo menos, os primeiros pacientes da fila são pacientes que não tolerariam a videolaparoscopia. São renais crônicos, cardiopatas graves, paralisia cerebral, com grandes deformidades anatômicas de escolioses complexas, que inclusive eles estão no começo da fila, porque acaba que os mais simples vão sendo agilizados, eles ficam porque tem que suspender Marevan e tal. Então eu acho que fundamental o Liechtenstein, né? Acho que é uma cirurgia extremamente fundamental. Pelo menos é a opinião que eu tenho, não só em questão de falta de material, mas que tem pacientes que nem poderiam ser outra técnica, né? Não, eu acho que é extremamente importante a técnica. Acho que ela tem as indicações formais dela. Eu acho que essas indicações não devam sair do cenário aí em curto prazo. A gente tem pouco material de laparoscopia no Brasil. A gente vê a colicistectomia laparoscópica, que é uma técnica extremamente padronizada, mais fácil de fazer do que a hérnia. E ainda 35% no Brasil é feito por técnica laparoscópica, o restante ainda é tudo feito pela técnica aberta. Então a hérnia a gente não tem um dado preciso, mas um dado preciso do SUS que a gente tem é que 99% das hérnias são por via aberta. Então eu acho que é fundamental conhecer a técnica, acho que ajuda até na saúde pública aí, conhecer a técnica e entregar bons resultados. Então eu acho que é fundamental conhecer essa técnica. Legal. Flugão? Não, inclusive quando você tem recidiva de uma robótica ou por vídeo, o Liechtenstein é a melhor técnica. E como o Diego falou, né? Os grandes pacientes comórbidos, o Liechtenstein cai muito bem. Boa. A recidiva da via posterior ainda é recomendação forte da Sociedade Europeia para que seja mudada a via de acesso e que você tenha uma recidiva posterior, a técnica Liechtenstein se impõe, né? Então eu acho que ela vai perdurar aí por bastante tempo. Legal. Muito bom, Brunão. Acho que a gente podia mergulhar na sua publicação. Então, eu tenho aqui na manga 3 pontos que eu vou querer chamar a atenção aí enquanto você vai discorrendo. Mas eu estou percebendo que o Diego está alucinado, querendo saber o que são essas 10 recomendações. Caramba, o que será que é isso? Então, o que eu ia ver se você topa fazer, né? Você vai comentando aí das recomendações que vocês estudaram, que vocês encontraram, e eu tenho esses 3 tópicos que eu vou querer perder um pouquinho mais de tempo, discutir um pouquinho mais, que é dor crônica, o tratamento do saco herniário e alguns detalhes em relação ao uso de telas. Mas eu ia falar para você como que você começaria a explicar essa questão das 10 recomendações aí para alguém.
Então, a técnica de Liechtenstein tem 5 princípios básicos, que foi a descrição inicial de Liechtenstein lá em 84, que ele colocava com princípios o tamanho da tela, cruzamento da tela atrás do funículo espermático, o tipo de fixação que ele fazia na época, como ele usava essa fixação, e a identificação dos nervos, e a tela em formato de cúpula, que era para conter a protrusão da face transversalis. Isso são os 5 princípios iniciais, foi a descrição inicial de Liechtenstein. Só que muito depois teve algumas recidivas aí no final de 89, final de 90, e aí eles fizeram algumas modificações na técnica, no tamanho da tela, e depois disso não teve mais nenhuma revisão. E aí o que se impõe era que a recidiva era muito pequena, mas a dor crônica era o fator mais importante, mais limitante da técnica. Então essas 10 recomendações aí, elas resumem esses 5 princípios, e aí a gente acrescenta o manejo da dor crônica, a prevenção de dor crônica, que é uma coisa que não é descrita na técnica e que é fundamental para a gente hoje, é esse manejo e a prevenção da dor crônica. Então a ideia de fazer essas 10 recomendações aí era acrescentar algumas coisas que estavam faltando para a técnica, para deixar ela completa aí, porque dificilmente a gente acha isso nos livros, quase a gente não tem qual que é a recomendação, quando fazer uma neurectomia pragmática ou profilática, o que eu faço com o nervo se o nervo está próximo da minha tela. Então isso aí a gente acaba não encontrando. Então a gente tentou fazer aí um bem bolado dos 5 princípios aí, com a prevenção de dor crônica e colocar isso tudo num saco só e apresentar isso daí como 10 recomendações, que eu acho que é uma maneira bem prática. Então a gente consegue ter aí uma maneira de seguir os passos técnicos aí para evitar a dor crônica. E a recidiva já era baixa, continua baixa. Então a gente tem hoje muito mais que prevenir dor crônica do que pensar em recidiva. Então a ideia dessas 10 recomendações partiu desse princípio aí. Legal. E o que você encontrou, Brunão? E aí, aproveitando que você tocou no assunto da dor crônica, né? Porque eu acho que esse é como você falou, né? Hoje em dia a gente pensa muito mais na dor crônica do que na recidiva, com o uso de tela, com refinamento técnico, etc. Que isso acabou invertendo mesmo, né? E o que você encontrou na literatura e o que você recomenda como estratégias para o cirurgião evitar ao máximo ter um paciente com dor crônica pós-operatória, que realmente como é que chama isso, essa palavra? Cara, é um desastre na vida do cara, É um né? desastre. Nossa, você fica o resto da vida pensando nisso. Deixa eu tacar fogo no galinheiro. Ainda mais se você operou alguém assintomático, hein? Imagina o problema. Então, o que a gente encontrou aí para evitar a dor crônica, né? Acho que o conhecimento da neuroanatomia, acho que é passo fundamental aí na técnica de Liechtenstein. O conhecimento neuroanatômico diminui a incidência de dor crônica para 1%. Isso já está bem estabelecido na literatura, isso não tem muita dúvida mais. Mas a gente acaba ainda encontrando trabalhos com dor crônica de 50%, 60%, até 70%. E a gente foi debruçar um pouco em cima dos trabalhos aí para poder ver o que tinha de dor crônica, o que causava as dores crônicas aí, se era tela, se era fixação, se era o desconhecimento neuroanatômico. E o que mais chamou atenção para a gente aí é o desconhecimento neuroanatômico. A gente tem 3 nervos principais aí da região inguinal, todo mundo sabe quais são os nervos, inguinal, hipogástrico e ramo genital do gênus femoral, mas eles têm muitas variações anatômicas, a maioria dos cirurgiões não identificam o nervo, e isso é uma causa extremamente importante de dor crônica, esse desconhecimento neuroanatômico das variações anatômicas. O pessoal fixa a tela em cima do nervo, próximo do nervo. Então, também isso aí é uma causa bem estabelecida de dor crônica. E aí, quando a gente manipula o nervo, o que a gente faz, né? A gente fica na dúvida se tira o nervo de lá, se deixa o nervo lá, se a gente queima o nervo. A gente nunca soube muito bem o que fazer aí. Também era uma dúvida minha. Pô, larga o nervo lá, corta esse nervo, o que a gente faz? E aí a literatura mostra que a neurectomia pragmática, né? Pô, você mexeu no nervo lá, tirou essa fáscia de proteção que recobre o nervo, cara, tem que fazer neurectomia. A neurectomia pragmática diminui a incidência de dor crônica. Você tem que tirar o nervo, toda a extensão do nervo, desde do início até o final, o máximo que você consegue. E aí o coto proximal do nervo, você acaba colocando ele dentro da musculatura para evitar a formação de neuroma, que é o que dá a dor crônica mesmo. E aí a ideia de
de colocar isso também nas 10 recomendações. Pô, manipulou o nervo, seccionou o nervo está próximo da tela, ou você vai dar um ponto próximo lá e vai causar fibrose. Cara, tira o nervo de lá, que é melhor um paciente com pouca sensibilidade local, uma hipoestesia local, do que tratar um paciente com dor crônica. Então, a neurectomia pragmática é uma coisa que está bem estabelecida na literatura também. A gente faz pouco, eu fazia pouco isso no começo dos meus estudos da técnica, e hoje é um passo, teoricamente, fundamental na minha técnica de Liechtenstein. Então, acho que é primordial para evitar dor crônica isso daí. Cara, Bruno, aconteceu um negócio que nunca aconteceu antes, que é o Diego e o Flug levantaram a mão ao mesmo tempo. Isso nunca acontece, viu, cara? Só para você não se preocupar. Agora eu não sei o que fazer, porque o Diego levantou primeiro. Vou deixar o Diego falar primeiro. Vou deixar o Diego falar. Brunão, qual que é a definição do crônico para dor ser considerada crônica? E a pontinha do nervo, quando você põe dentro do músculo, tem gente que tenta pegar um problema bem fininho e meio que fechar o biquinho do nervo, tem gente que dá ponto no músculo. Como que é essa introjeção do nervo dentro do músculo? Maravilha. A dor crônica tem as definições da Sociedade Europeia e da Associação Internacional de Estudo da Dor. É uma dor que perdura por mais de 3 meses. Então, alguns falam uma dor mais de 3 meses, alguns falam uma dor moderada acima de 3 meses, mas o tempo aí de análise são os 3 meses mesmo para a gente definir um paciente com dor crônica. Então, está bem definido também isso para a gente. Muda um pouquinho quando a gente usa algumas telas. Alguns pacientes podem persistir com uma dor um pouquinho mais de tempo, mas 3 meses aí é o tempo para a gente definir dor crônica. E quando a gente faz a neurectomia, a ideia é que a gente amarre esse coto proximal com um fio absorvível e esse coto proximal seja implantado dentro da musculatura do oblíquo interno. O que causa a dor é o estiramento do nervo também. Então a gente acaba colocando ele dentro da musculatura, porque o mecanismo de hiperextensão do quadril é um mecanismo causador de dor. Então, se esse nervo ficar solto, ele pode aderir no ligamento inguinal, e aí quando o paciente faz a hiperextensão do quadril também causa dor. E você acabar amarrando, você diminui o impulso, a transmissão nervosa e a formação desse neuroma. Então, a ideia é que você amarre com um fio absorvível, Vicryl mesmo, 3 zeros, e implante esse coto do nervo dentro da musculatura do oblíquo. Amarrar igual uma ligadura simples? Uma ligadura simples. A gente não faz não precisa transfixar com a agulha, nada. Não. A ideia é que você amarre o fio para evitar a formação do neuroma. Que grossura de fio você usa? Eu uso 3 zeros, Vicryl 3 zeros. Vicryl 3 zeros, pega o rabinho do Vicryl e amarra o nervo. Faz uma amarra e depois você implanta o coto do nervo dentro da musculatura. Implantar, você quer dizer, eu divulsiono o músculo, eu abro, divulsiona ele e coloca ele dentro da musculatura, pode dar um ponto muscular de sobreposição do nervo, mas eu acabo divulsionando a musculatura o mais proximal possível e deixando o nervo dentro da musculatura. E tudo bem ele dobrar, eu dar uma dobradinha nele para colocar dentro, fazer não tem problema, não. A ideia é que ele fique dentro da musculatura para ele evitar essa adesão no ligamento inguinal ou na aponeurose, porque o mecanismo de hiperextensão está muito associado com dor crônica também. Então, se você deixa o nervo lá, além do neuroma, né, você pode ter adesão do nervo aí nessa musculatura, nessa parte fibraponeurótica, e quando você fizer a extensão do quadril, pode dar atração do nervo e isso dá dor também. Bacana. Flugão? Não, era a mesma pergunta sobre o fio absorvível para fazer o coto proximal. Beleza, muito bom. Pô, Brunão, isso aí, cara. Acho que dor crônica é um tema bem bacana mesmo. E você vê, nossa, tem muita coisa interessante para discutir, né? Desde o que fazer para evitar até, como você fazer a neurectomia mesmo, né? Explica para fazer um podcast aí de dor crônica, cara, porque só tem disso, tanta coisa para a gente falar de dor crônica, de prevenção de dor crônica, de manejo. Tem muita coisa aí bacana para falar de dor, cara, mas... Você comentou dos tipos, né? Neurectomia pragmática, etc. Me ajuda a definir, assim, como é que você define cada uma delas, só para o pessoal que está ouvindo a gente... A neurectomia profilática é uma técnica descrita também, mesmo se você não manipular o nervo ou não ter trauma no nervo, você faz essa neurectomia para evitar a dor crônica. Então, isso tem alguns trabalhos mostrando que diminui dor crônica nos primeiros 6 meses, mas depois de 1 ano a dor crônica é totalmente igual, mas a perda do sensório é muito maior no paciente que fez neurectomia profilática, que não é uma indicação da sociedade também isso daí,
E a neurectomia pragmática é quando você vai fazer uma neurectomia quando você tem uma lesão neural ou quando o nervo vai ficar muito próximo da sua fixação ou ele vai atrapalhar a fixação da tela. Aí é uma neurectomia pragmática. Você vai tirar o nervo ali do meio do caminho ou você lesou ele para evitar a dor crônica. Então, neurectomia profilática a gente não tem feito de rotina. Neurectomia pragmática é uma coisa que a gente tem feito cada vez mais. Eu tenho feito aí em 15% a 20% dos meus casos de Liechtenstein neurectomia pragmática. Então é uma coisa que eu tenho feito aí não rotineiramente, mas numa cada vez mais nos meus pacientes. Isso e meu segmento a longo prazo tem mostrado benefício. Eu tenho uma incidência de dor crônica aí de 1% dos meus casos de Liechtenstein. Então acho que a neurectomia veio para agregar aí, para diminuir a incidência de dor crônica mesmo. Legal. Flugão? E na sua condução tem muita... obviamente deve ter, mas presumo que não por muito tempo de hipoestesia, de ficar adormecido, né? Então, a hipoestesia, a gente tem o paciente com hipoestesia da neurectomia profilática, que esse paciente é um paciente que fez uma neurectomia, teoricamente não era necessária, mas para evitar a dor crônica, e o paciente da neurectomia pragmática, que é um paciente que você acaba fazendo porque você manipulou o nervo. Essa hipoestesia aí, geralmente, os pacientes reclamam mais no primeiro ano. Depois disso, os pacientes acabam não tendo tanta reclamação, também não interfere muito na qualidade de vida dos doentes. Eles preferem muito mais ter a hipoestesia, acho que na região inguinal, do que ter dor crônica. Eu acho que muda muito a qualidade de vida do cara, o cara não ter dor crônica e ter uma qualidade de vida boa. Então, acho que ele não vai reclamar tanto da hipoestesia aí, não. Com certeza. Brunão, o seu artigo, na parte da recomendação, começa justamente discutindo essa parte da dor crônica, né? Então, conhecimento neuroanatômico, estratégias de prevenção, etc. Uma vez que termina essa parte inicial, que fala da anatomia, né, as primeiras recomendações que englobam a questão de anatomia e prevenção de dor crônica, quais seriam as próximas recomendações que você traria para alguém que quer fazer um Liechtenstein bem feito? Então, as aí, três primeiras estão baseadas na dor aí. Se você puder, provavelmente você não tinha 10, você tinha 9, 11, 8. Eu tinha 9 recomendações. Depois e você aí conta a última recomendação é uma que veio aí para ficar no 10. Essa que eu quero saber. Qual que foi a que você falou assim, eu vou ter que inventar a décima? A última eu tive que inventar, não teve jeito. Essa convalescência cirúrgica aí, ela apareceu para não ficar no 9. Porque ia ficar esquisito, 9 recomendações, tá faltando alguma coisa aí. Você não publicava, você tem que ser o Moisés. Não publicava, ninguém ia aceitar. Ninguém ia. 9 recomendações para o Liechtenstein, ninguém ia aceitar isso daí. Muito bom. Então, a última recomendação é da convalescência cirúrgica. Essa daí foi o que foi embutido aí para a gente completar as 10 recomendações. Mas é uma coisa importante aí para a recomendação. A gente pede para os pacientes pararem de trabalhar, ficar 2, 3 semanas afastados. Isso não é uma realidade. Na técnica de Liechtenstein inicial, ele pedia para os pacientes já fazer uma valsalva intraoperatório para ver se a técnica dele estava adequada. Então, 2, 3 dias depois, eu já libero meu paciente para fazer as atividades, dirigir, caminhar, e com 2 semanas ele já volta às atividades de esforço, academia, sem problema nenhum, desde que a tela esteja bem fixada, desde que a tela esteja bem locada lá e a técnica esteja adequada, isso não muda nada. Os pacientes que ficaram mais de repouso, os pacientes mais sedentários, têm recidiva até maior do que os pacientes que voltaram às atividades mais precoces. Então, isso não interfere no resultado cirúrgico dos pacientes. A gente colocou um pouco de manejo das estruturas do cordão. Então, cada um tem uma maneira diferente aí de manipular o funículo espermático, né? A gente acaba liberando com o dedo, outro liberando com bisturi elétrico, gente liberando com farabefe, colocando compressa, gás. E aí a gente sabe que isso daí não é uma boa prática, né? Fazer a dissecção com o dedo ali na sínfise púbica aumenta o risco de dor crônica. Então, a gente faz lesão da face cremastérica e isso pode dar dor crônica também. Então, é uma dissecção mais romba, com uma pinça de um Kelly ou um Mixter, acaba sendo um pouco mais adequado. A gente tem uma tendência a usar o rabo da compressa, uma gaze, para acabar manipulando o funículo, e essa tração também na face cremastérica aumenta a dor. Então, a gente colocou no trabalho aí que usar um dreno de Penrose, 2, 3, isso não interfere muito o tamanho, por ele ser mais maleável,
ele acaba não fazendo essa lesão da face cremastérica. Então, a gente tem uma proteção aí dos nervos paravasais, de alguns vasos que passam nessa região aí também. Então, esse manejo era uma coisa que cada um faz de um jeito também. Então, a gente acabou colocando aí como o dreno e a manipulação atraumática dessa região, uma coisa extremamente importante. Avaliação do canal femoral, para a gente, outra coisa que a gente acaba comendo bola na técnica de Liechtenstein, são as hérnias esquecidas, as mister-hérnias, né? A gente não tem uma tendência a avaliar o canal femoral, a gente identifica a hérnia direta e indireta e coloca a tela lá e depois tem essas hérnias esquecidas aí. Então, na técnica Liechtenstein é obrigatório avaliar o canal femoral. A gente pode fazer isso por dentro do saco herniário ou fazer isso pela parede posterior, pela face transversalis ali. E se a gente tiver uma hérnia femoral, a gente consegue tratar pela mesma técnica, só como uma modificação da tela. A gente corta a parte medial, a parte lateral da tela como se fosse com um triângulo ali para fixar no ligamento de Cooper, e a gente consegue tratar a hérnia femoral com a mesma técnica, mas só com uma modificação da tela. Então isso aí é uma coisa que também pouca gente conhece, não é muito difundido, essa modificação da tela. A gente colocou isso lá também, para as pessoas entenderem que o Liechtenstein consegue tratar uma hérnia femoral da mesma maneira, como se fosse tratar com um plug femoral, ou um McVeigh, ou alguma outra coisa. A gente consegue fazer pela técnica de Liechtenstein. Você levantou a mão, Ricardo? Levantei, não, eu só queria te fazer uma pergunta, na verdade, só para situar o pessoal, né? Como o trabalho do Bruno ele é das 10 recomendações, o que a gente está comentando aqui é recomendação por recomendação, né? Então, se a gente for fazer um apanhado do que a gente tem falado até agora, né? Então, o Bruno comentou sobre a parte anatômica, que é a recomendação número 1 do trabalho dele. A recomendação número 2, prevenção de doença, de dor crônica. A recomendação 3, a questão da neurectomia pragmática. A 4, o manejo do cordão espermático. E a gente está aqui nessa 5, que é a avaliação do canal femoral. E quando eu aprendi, não aprendi que eu tinha que fazer a avaliação do canal femoral de uma maneira tão rotineira, né? Rotineira. Tinha alguns casos, eu aprendi assim, depende do fator de risco, mulher mais idosa, etc. Então, eu queria te perguntar isso. Hoje em dia, a recomendação é que você pesquisa em todo mundo que você está fazendo Liechtenstein, ou existe alguma individualização dessa proposta aí? Na própria técnica, ele pede para fazer essa avaliação do canal femoral, para não deixar essas hérnias esquecidas passarem. Tem poucos trabalhos que recomendam ou não recomendam essa avaliação do canal femoral, mas isso é descrito na técnica e é extremamente importante para as hérnias esquecidas. Então, eu acho que a gente pode usar isso daí, é uma coisa extremamente simples de ser feita. Se você tiver um saco herniário, abrir o saco herniário e palpar o canal femoral e pela face transversalis você fazer isso daí, demora 2, 3 minutos, você consegue avaliar o canal femoral do paciente, e é uma coisa extremamente rápida e benéfica, né? Se você tiver uma hérnia, não é uma coisa que tem uma incidência muito grande, né? Você tem uma hérnia inguinal mais uma hérnia femoral associado, mas é uma coisa que é recomendado ser feita. Eu tenho feito cada vez mais nos meus pacientes também. Juro que eu não faço isso de rotina, não vou falar que eu faço em todo mundo, mas nos pacientes que eu tenho uma dúvida, eu faço a avaliação do canal femoral. Eu queria pedir para quem estiver ouvindo a gente, ou vendo no YouTube agora, lembrar que os comentários no Spotify e nas outras plataformas reativaram. Então, coloca aí quanto que tá o placar, nós versus o Bruno. Porque das 5 bolas que ele mandou, acho que as 5 entraram já. Tá 5-0 pro cara. Não posso usar compressa, não posso usar gás, já, golaço já. Não posso dissecar o ângulo do Cooper ali, do Jim Bernard com o dedo. Acabou com a minha vida, Bruno. Vou ter que fazer terapia saindo daqui. É, bem isso. Puta, olha que bacana. E olha que a gente só tá na 5ª recomendação, hein? Porque vai ser Alemanha versus Brasil, vai ser 7-0. 7-1 tranquilo. 7-1, é. Muito bom. Essa do canal femoral eu queria perguntar também. Tinha até esquecido de comentar no começo, mas é uma que eu queria perguntar. E aí, Brunão, eu vi que a sua recomendação 6 aqui é do tratamento do saco herniário. Isso. Então comenta um pouquinho dessa recomendação 6 e eu vou te fazer uma outra pergunta aqui depois na sequência. Então, a gente tem o saco herniário direto e indireto, que a gente tem algumas maneiras de tratar. O saco herniário direto não é uma coisa
que é tão difícil, aí as pessoas acabam fazendo a aplicatura da fáscia transversalis para acomodar a tela um pouco melhor. A gente pode fazer isso com sutura contínua ou uma bolsa, isso não tem muita diferença de resultado. Para a gente, o que é importante mesmo é o saco indireto. A gente tem uma tendência a fazer a ligadura do saco herniário e reduzir isso daí. A descrição de Marcia, do final do século XIX, já mostrava que a recidiva era igual se fizesse a ligadura alta ou se reduzisse o saco herniário. E a gente já tem revisão sistemática para isso, trabalho randomizado, que reduzir o saco herniário não aumenta a recidiva, mas diminui dor crônica. Quando a gente faz a secção do saco herniário, o saco herniário é peritônio e a gente tem terminações nervosas ali, e aí quando a gente faz essa secção, também é uma causa de dor crônica, mas os resultados são extremamente semelhantes, tem bastante trabalho aí embasando para a gente poder reduzir o saco herniário sem nenhum problema e sem nenhuma complicação, com recorrência igual, com hematoma igual, com complicações locais iguais. Então, esse manejo do saco indireto para a gente aí é uma coisa que a gente está acostumado a fazer a ligadura, não tem jeito. A maioria dos livros mostram que tem que ser feita a ligadura, tem que ser ponto transfixante, tem que amarrar com algodão, cada um recomenda de uma maneira isso daí, mas reduzir é uma excelente tática e uma boa prática aí para o saco herniário indireto. Interessante. Eu estava pensando nisso quando eu estava lendo o artigo. Eu falei, meu Deus, eu não lembro de ter deixado de fazer isso alguma vez. Eu fiz em todas, eu acho que eu operei. Né? Sempre aprendi a fazer assim e faz todo sentido, né? Eu queria que depois você... Fala, Diego. Como que ele fica preso lá, Brunão? Como você faz para ele não ficar voltando toda hora? Eu reduzo e dou um ponto no anel interno. Vicriozinho também. Interno, ele tem uma face ali em U, que quando você fecha ele, o saco fica na cavidade. Você faz uma anuloplastia com Vicril 3 zeros. Com Vicril 3 zeros. E bem aí superficialzinha. Eu coloco bem superficial, sem aprofundar. A gente tem um mecanismo em U ali da face, que você fechando ali, você deixa o saco na cavidade. Depois que você coloca a tela também, não tem tanto problema. Eu ia perguntar isso aí, como é que você fazia isso na prática? Interessante. Então quer dizer que, para mim, na minha cabeça, o Diegão vai adorar o que eu vou falar. Na minha cabeça, isso aqui é que nem a invaginação do coto apendicular da apendicite aguda. Todo mundo faz, você sempre aprendeu a fazer, e hoje em dia você começa a ver trabalho que mostra que dá algum problema, né? Que no caso do apêndice dá mais ilho pós-operatório. Pós-operatório, mais complicações, né? Não tem jeito. Então, olha que coisa, né? Legal, muito bom. Que mais de recomendação aí, Brunão? Você estava na 6 aí, né? Aí a gente tem a recomendação das telas, que tela a gente vai usar aí na técnica de Liechtenstein. A gente, de maneira pragmática, aí a tela tem um monte de fatores que a gente tem que analisar, mas de maneira objetiva, aí acho que o peso e a porosidade são as coisas que a gente precisa discutir de maneira um pouco mais aprofundada aí para saber qual é o comportamento desses dois princípios aí para a gente. A gramatura, que é o peso, é a quantidade do polímero por metro quadrado. Então, a gente tem telas aí de baixa, alta, média gramatura. Isso não é bem estabelecido um limite, mas as telas de baixa gramatura geralmente têm 40, as de média de 40 a 70 ou 80 e as de alta gramatura acima de 80. Liechtenstein recomenda que a tela seja de baixa gramatura, de 40 gramas por metro quadrado. Isso praticamente é inviável no SUS. Eu, no SUS, só tenho tela de alta gramatura e de poro pequeno, então eu acabo usando, nos meus casos, no SUS, uma tela de alta gramatura, que tem muito mais reação inflamatória do que uma tela de baixa gramatura, porque tem muito mais polímero, né? Então, a gente tem um efeito de breeding lá, um processo inflamatório muito maior, e tenho telas de poro pequeno, que são os poros menores que 1 milímetro. Então, isso aí é um comportamento biológico da tela associado ao tamanho do poro, porque o fibroblasto consegue transpor melhor aí quanto maior o poro, e as bactérias também tendem a transpor melhor quando o poro é maior. Então, a gente tem esses dois princípios aí que a gente leva bem em conta. Então, uma tela de baixa gramatura seria o ideal, com poro grande para a gente acima de 1 milímetro, e teoricamente com uma força têncil de 16 newton metro quadrado. Então, isso seria uma tela ideal para a gente fazer um Liechtenstein. Mas você vai pôr uma tela de baixa gramatura num paciente com uma hérnia, num paciente com herniose, não vai aumentar a recidiva? Cara, os trabalhos mostram que a recidiva é igual,
mas a qualidade de vida do doente e a dor crônica nas telas de baixa gramatura é superior. Então, a gente teria que usar a tela aí de baixa gramatura, também é uma recomendação da Sociedade Europeia, e aí a gente acaba usando o que a gente tem no SUS, não tem muito jeito, no particular, no privado, eu consigo escolher a tela que eu vou usar, mas no público é a tela de Marlex que tem lá, das empresas que a gente não sabe nem de onde é, e a gente acaba colocando aquilo lá mesmo. Boa. Legal. E você fixa, a maior parte dos cirurgiões que eu vejo, eu gosto de fixar com prolene a tela. Eu não gosto muito. Você advoga um fio para fixar a tela? Então, a fixação medial, na parte da aponeurose do oblíquo e do reto abdominal, tem que ser com fio absorvível. Essa fixação medial ela é imperativa, a fixação com fio absorvível, porque o nervo ilipogástrico passa nessa região. Ele passa 2,4 centímetros abaixo da aponeurose ali, e a gente tem um segmento escondido desse nervo, que ele fica intramuscular. Então, quando você dá esse ponto lá, você pode pegar esse segmento intramuscular. Esse ponto medial tem que ser com fio absorvível e pontos frouxos, que é para deixar a tela na posição. Se você apertar, você acaba esquemiando o tecido e também dando dor. Na fixação do ligamento inguinal, aí o fio de prolene ainda é recomendação. A gente começa fora da sínfise púbica lá e te evita o ponto ali na sínfise para evitar a dor crônica ali, a dor que pode acontecer da fixação da sínfise púbica. 3 a 4 passadas de fio de prolene ali, 2, 3 zeros, e a gente interrompe a fixação nossa na altura do funículo espermático. Se a gente subir a fixação, a gente tem risco de aprisionamento do nervo femoral. Então, a maioria das pessoas não sabe aonde parar, né? A gente vai dando ponto no ligamento inguinal, liga a máquina e vai lá para cima e acha que está tudo bem. Se poder coroar toda a região inguinal, a gente acaba fazendo isso aí para a tela não mobilizar. Mas parando ali na altura do anel inguinal interno está extremamente adequado. São 3 a 4 passadas só. Não é necessário mais do que isso, não. E o cruzamento dos rabos da tela ali também tem que ser fixado com fio inabsorvível e essa fixação tem que ser levada no ligamento inguinal. A maioria das pessoas sobrepõe a tela e dá um ponto, mas isso não é a recomendação. A recomendação para isso é quando você tem telas pré-fabricadas que já tem o formato de cúpula. Aí você pode fazer essa técnica. Mas, idealmente, para você refazer a obliquidade do canal inguinal, você tem que levar essa fixação da onde você cruzou a tela no ligamento inguinal. Isso aí é imperativo, não tem muito jeito. E com fio inabsorvível também. Então, o fio absorvível é só para a parte medial ali na musculatura, para evitar ali um aprisionamento do nervo, fazer uma fibrose perineural ali que dá dor crônica depois. Vai lá, Digão. Duas perguntas, Brunão. Mais para você comentar criticamente. Você já respondeu, mas acho que vale a pena a gente reforçar. Eu já vi muito cirurgião falando que aquele primeiro ponto lá do pub, né? Do lacunar ali daquela região, tem que conseguir levantar o paciente da maca. Então ele pega aquela agulha 5/8 de um prolene. Ponto Cara, de baleia, dá uma passada, meu amigo, que faz até barulho e testa. Segura os 2 fios e dá uma puxada. O indivíduo tem que dar aquela balançada na maca assim. E a segunda coisa, você falou assim, na hora de passar no inguinal, 4 passadas. E eu já vi muita gente fazendo um small bites do inguinal. Vai passando. Você comentar essas duas coisas. Então, essa fixação na sínfise púbica ela não é adequada, ela pode dar dor local, então a gente não fixa na sínfise púbica, a gente tem de fixar um pouquinho acima dela, ou no ligamento de Colles ali. O ponto não precisa pegar o periósteo e nem passar um ponto de aço ali na sínfise púbica para ancorar isso daí. A ideia é que a tela fique bem fixada, bem locada, não é para amarrar o paciente na sínfise púbica. E esses pontos na região inguinal, fazer small bites na região inguinal, não tem muito sentido, porque a ideia é que você deixe a tela na posição. Small bites é mais para o fechamento da laparotomia, aí para você dividir a força de tensão da parede, mas para a região inguinal isso aí acaba não mudando nada. É 3 ou 4 passadas, é uma recomendação de 84, essas 3 e 4 passadas, e isso acabou não mudando com o tempo. A ideia é que você deixe a tela na posição adequada, nada mais do que isso. Você acha errado ser o Vicryl nessa região? Eu não acho errado o Vicryl nessa posição, não. Pensando no granuloma do nozinho do prolene. Eu não acho errado, tem muita gente já fixando essa região inguinal, já tem trabalhos sendo feitos com fixação do ligamento inguinal com o fio de Vicryl. Acho que
pode ser que a longo prazo seja uma técnica adequada. A gente tem algumas técnicas sem fixação já, que é a técnica de trabuco, que você coloca a tela lá e fixa num plug posterior e não fixa a tela, com baixa recidiva também. Então eu acho que isso daí tem um debate ainda aí, mas a recomendação é que seja feito com fio inabsorvível ainda. Isso não tem muito... Tem muita coisa, muitas lacunas aí para a gente pensar em modificar isso daí para um fio inabsorvível nesse momento, eu acho. O Brunão, deixa eu tirar uma dúvida com você rápida aí, sobre esse assunto também. Aquele negócio do ponto do pubis, né? De novo, eu também aprendi que esse era o ponto que você não podia deixar de fazer, que nem o Diego falou, para que o paciente não tivesse recidiva, porque a recidiva é naquele lugar que acontece. Mas então eu não entendi. Será que eu tenho que dar esse ponto? Não tenho que dar? Eu tenho que dar o ponto diferente? Como é que você recomendaria fazer? O que muda a recidiva não é o ponto na sínfise pública, o que muda a recidiva é o overlap da tela. Então você dá o ponto na sínfise ou não dá o ponto na sínfise, não é isso que vai mudar a sua recidiva. A ideia é que você tenha um overlap de pelo menos 2 centímetros na sínfise pública, porque a gente tem uma retração da tela aí dos tecidos em vivo de 20%, então essa tela vai descobrir essa região da sínfise pública aí, que é um dos locais mais comuns de recidiva, mas o ponto não precisa ser no periósteo, esse ponto pode ser no ligamento ali de Colles, um pouco mais rato, fugir ali do periósteo da sínfise pública para evitar a dor crônica. A tela tem que ficar bem locada ali, bem fixa, mas não precisa estar ancorada no paciente, não é isso que vai mudar a recidiva. O que muda a recidiva para a gente é os overlaps da tela que precisam ser adequados. Então, a gente tem que ter um overlap de 2 centímetros na sínfise, um overlap de 3 a 4 centímetros no Hasselbalch e um overlap de 5 a 6 centímetros lateral ao anel interno. A gente colocando a tela, recobrindo bem essa região, a recidiva é cada vez menor, é igual na técnica laparoscópica, a gente coloca telas cada vez maiores, e a recomendação de Lichtenstein é que seja uma tela de 7,5 por 15, né? Que é uma coisa que a gente não vê muito na literatura, telas tão grandes para o Lichtenstein. Tem alguns livros ainda que recomendam aí tela 3x8 nas últimas edições aí de 2022. Então a gente fica Fala aí... o nome! Fala o nome! E aí a gente tem livro aí de técnica cirúrgica que, pô, praticamente todo mundo deve usar ou já usou aí para aprender a operar. E o livro ainda recomenda a tela de 3,8 centímetros, que é a descrição inicial de Lichtenstein, e uma edição de 2022 tá com uma tela desse tamanho ainda, aí é inadmissível, né? Que coisa. Flugão, você ia fazer uma pergunta? Cara, acho que a maior recomendação que eu posso dar é essa que o Bruno falou. O mais importante de tudo é o overlap, principalmente 2 centímetros lá do medial. Nossa, na TAP também, mas isso é muito importante, o overlap. Só para o pessoal entender, Brunão, então a hora que eu estiver fazendo, ali naquela região do pub, eu avanço um pouquinho a gordura e eu faço a tela aí meio que em direção ao que seria o pênis do paciente, assim? Naquele Isso. sentido é o overlap? A ideia é que o overlap seja medial. Então a gente tem um overlap medial de pelo menos 2 centímetros acima da sínfise ali, porque a recidiva direta é ali, a recidiva indireta é na falha do cruzamento ali dos rabos da tela. Então são esses 2 pontos de maior risco de recorrência. Então se você fizer o overlap, recobrir bem a sínfise ali, 2 centímetros está mais do que adequado, e depois 5 a 6 centímetros lateral ao anel interno, você previne praticamente todas as principais recorrências aí. Legal. E só para situar o pessoal que está ouvindo, olha só, a gente acabou de falar de que tela que vai ser usada, né? Que o Bruno comentou da diagramatura, de todo o resto das telas, né? Que você pode escolher, que é a recomendação número 8 do trabalho dele. Aí depois a gente falou, aliás, desculpa, número 7. Aí depois a gente falou da fixação da tela. Então eu estava falando aqui dos pontos, como que você faz os pontos mediais, os pontos laterais. Essa foi a recomendação número 8. E a recomendação número 9 era justamente discutindo o tamanho da tela e a questão dos 2 centímetros de overlap na sínfise pública e as outras medidas que ele comentou da lateral, né? 5 a 6 lateral ao anel inguinal e 3 a 4 centímetros do trígono de Hasselbalch. Então, a gente conseguiu cobrir aí até as 9 recomendações, mas a gente de fato quer saber a respeito um pouquinho mais da 10 que você comentou, da convalescência, né? Mas eu vou deixar o Diego falar antes, porque ele levantou a mão e ele vai ficar louco.
É porque eu preciso aproveitar, porque esses bandidos que escutam a gente vão parar de ouvir assim que você falar a 10ª. E eu sei que é assim, né? Eu também escuto podcast, né? Então, você que tá ouvindo a gente, agora é a hora, faltando a última recomendação do Brunão, de fazer o quê, Guto? O que tem que fazer agora no episódio? Senhores, agora você tem que dar uma paradinha, dar um pause, aperta o botão lá para curtir esse episódio, deixa um comentário também. E por que não, comenta com seu colega sobre o podcast Mania de Cirurgia, compartilha, né? A gente sempre gosta de escolher uma coisa só para você fazer, mas hoje o episódio está tão legal e com tanta porrada na cabeça do Diegão, do Flugão e do Carlão, que eu acho que vale a pena fazer tudo. Esse episódio aqui merece compartilhar, dar like, escrever alguma coisa, o que você quiser, cara. Eu vou até colocar meu capacete aqui, porque não tá dando essa... E aproveita, faz isso que o Guto falou, pega esse episódio e compartilha no grupo de cirurgiões gerais do seu hospital. Compartilha e sai do grupo, né? A melhor coisa que você pode fazer é compartilha e sai do grupo. Porque tá espetacular. Bomba atômica total, né? Muito bom. A gente fala que a gente não tem conflito de interesse, né? Mas tem interesse no conflito, né? Com certeza. A gente quer a confusão para poder aí discutir com o pessoal. Fogo no parquinho, fogo no parquinho. E o Bruno comentou um pouco do lance da convalescência, né? E acho que tem algumas coisas que eu queria perguntar para o Bruno do que ele comentou, que eu acho que vale a pena ressaltar. Primeiro, você comentou até um pouquinho do negócio de dirigir, né? Eu tenho vários colegas que têm números, assim, arbitrários, totalmente arbitrários desse tipo de recomendação. Tem gente que deixa 2 dias sem dirigir, tem gente que deixa 5, 10, tem gente que não deixa nenhum. Existe alguma evidência na literatura a respeito desse tipo de coisa para tempo de repouso, não absoluto, né, mas um repouso relativo em casa, por exemplo, ou tempo de atividades leves e um tempo para você fazer, por exemplo, academia ou esporte de contato, por exemplo? Existe alguma coisa na literatura assim ou é uma coisa meio baseada em opinião de especialista? A sociedade recomenda que de 3 a 5 dias o paciente possa retomar suas atividades. É baseado em opinião de especialista isso daí, não tem muita recomendação forte para isso daí, mas a maioria das recomendações é que o paciente volte às atividades assim que esteja apto. Pô, o cara tá sem dor no primeiro, segundo dia, o cara pode voltar a fazer as atividades dele, não tem problema nenhum. Para a cirurgia da parede abdominal, a gente pede aí 4 semanas, 4 a 6 semanas, também é arbitrário isso daí, é baseado em opinião de especialistas, não tem nenhum consenso, nenhuma evidência forte, mas para hernia inguinal com tela, desde que o paciente esteja apto, sem dor, ele pode voltar às atividades dele sem nenhum problema. Isso não tem muita recomendação para repouso de 2, 4 semanas, isso daí não tem nenhuma recomendação para isso daí não. Eu libero meus pacientes para voltar, ele operou num dia, se estiver bem no outro dia, pode dirigir, pode fazer as atividades. Eu só recomendo ele voltar à academia pelo menos umas 2 semanas aí para voltar para a academia. Se deixar o paciente no segundo, terceiro PO, ele está bem, ele quer voltar a fazer as atividades. Teve um paciente meu que caiu da árvore esses dias no segundo PO de uma cirurgia de hérnia, e aí fez um hematoma na cirurgia, e aí queria culpar a cirurgia que tinha um hematoma lá. Então a gente tenta com um pouquinho de parcimônia aí, mas dá para liberar os pacientes para voltar às atividades bem precoce. Isso não tem nenhuma evidência que aumenta a recidiva voltar precoce às atividades, não. Legal. Cara, agora eu vou deixar o Diego e o Flug comentarem, porque, olha, eu adorei esse episódio, Brunão. Queria te agradecer muito por ter aceito o convite, ter participado aqui com a gente. Com certeza você deu 10 recomendações que foi uma chapuletada na cabeça do Diegão, do Flugão e na minha também aqui. Várias coisas que a gente não via faz muito tempo, às vezes, né? As recomendações até da descrição original da técnica, né? E você ficou falando, ao longo do episódio, eu fiquei lembrando, sabe do quê? Daquele negócio da descrição da visão crítica de segurança de Strasberg, que é a mesma história. Você ouve falar, você aprende, mas você não sabe exatamente o que é, né? Você tem que ir lá e dar uma olhada. E a outra coisa é a confusão que a galera faz entre colecistectomia subtotal e cirurgia de Tourette. Que é a mesma história, você vai ver a descrição cirúrgica, ela é bem detalhada e você consegue perceber a diferença. Mas a gente vai aprendendo as coisas de orelhada e acaba se perdendo um pouco nisso, né? Mas eu acho que a sua participação aqui no episódio não só engrandeceu o nosso conhecimento, mas
fortalece a proposta do nosso podcast, da comunidade do Bisturi também, de que a gente está sempre o tempo todo tentando trazer à tona as principais evidências e muitas vezes de procedimentos que a gente trata como corriqueiros, né? Então achei legal a sua participação. Eu queria não só te agradecer, mas também te parabenizar pelas publicações que você tem feito. E eu acho que, pensando principalmente no Brasil, né, um território que faz Liechtenstein demais, né, grande maioria dos casos, eu acho que a sua publicação vai ter um impacto, e com certeza está tendo, muito importante no tratamento desses pacientes, com certeza vai melhorar a qualidade de atendimento que a gente consegue oferecer para eles, né? Até a gente fez uma analogia aí do triângulo de segurança no trabalho nosso também. Tem um trabalho argentino recente aí que foi publicado perguntando do triângulo de segurança e 80% dos cirurgiões falavam que conhecia o triângulo de segurança, mas na hora de responder as questões, só 20 acertaram que é o triângulo de segurança. E na nossa pesquisa aí, que é essa pesquisa nacional que a gente fez da técnica de Liechtenstein, só 15% dos cirurgiões acertaram todos os passos técnicos aí. Então, a gente tentou extrapolar esse trabalho aí da visão crítica de segurança para a técnica de Liechtenstein. A gente pode tentar extrapolar isso para outras doenças também, para doenças tão padronizadas, né, como uma colistectomia ou uma hernia inguinal, e os passos nem sempre são os recomendados, né? Então, acho que a gente acha que de uma maneira simples aí, a gente conseguiu colocar esses 10 passos aí de uma maneira bem prática, bem objetiva, bem simples, revisar a literatura para poder entregar um resultado bacana para o doente, que é o mais importante aí para a gente. Não, foi sensacional. Eu queria te agradecer também, Bruno, porque esse episódio e você, é, esse episódio por causa de você, ele é um episódio de utilidade pública para o cirurgião geral. A minha formação em cirurgião geral foi exatamente os não 10 passos. Depois eu tive um privilégio, cara, de fazer um fellow em parede abdominal, em que eu tive o Maurício Azevedo, você conhece com certeza, como meu professor. Então, obviamente que ele não fez em 10 passos, mas isso que você falou era a nossa vivência lá no aparelho digestivo, mas era, cara, num grupo ultra restrito, que era o grupo de parede, que tinha o Maurício Azevedo, graças a Deus lá, que nos ensinou essa técnica baseada em evidências. Mas você bate de uma forma muito agressiva no Diego cirurgião geral, que não aprendeu a fazer isso e que se formou, cara, em hospitais afiliados, hospitais periféricos, que eu acho que é a realidade de, sei lá, quantos por cento? 90%, 95% dos cirurgiões que estão ouvindo a gente. Então, você trazer essas informações dessa forma didática, baseada em evidências, e cuja mudança não é complexa. Porque você falasse assim, precisa de um material Y, precisa fazer uma manobra que demora meia hora. Não, você está falando assim, ó, avança a tela, muda o fio que você está utilizando, resseca o nervo sem medo de ressecar o nervo, e os seus 10 passos, não vou repetir aqui, é de uma facilidade de aplicação e de um impacto tão grande na vida de quem a gente está operando, que eu só tenho que te agradecer pela publicação, cujo link vai estar na descrição do episódio, e por você ter aceitado vir aqui falar com a gente, e que esse episódio se espalhe. Eu acho que vai ser o episódio mais ouvido do Mania, porque o mais ouvido era o da colecistite aguda, da colestectomia subtotal. Exatamente porque a gente sabe que impacta saber fazer uma subtotal na vida de uma vesícula difícil. De alguém com vesícula difícil. De alguém com vesícula difícil. E eu tenho certeza que esses seus 10 passos vão impactar talvez mais, eu acho que mais, porque é a vivência de todo cirurgião e a forma como o episódio foi conduzido por você, pelo Carlos Moderano aí, foi espetacular. Queria agradecer vocês. Eu que agradeço o convite de vocês aí, é um prazer estar com vocês. Eu conheço o Carlos de mensagem, conheço o Diego já de seguir, de ver em congresso, o Flu que conheci hoje. Então é um prazer enorme. O que vocês estão fazendo é espetacular. Chamar pessoas para discutir, para apresentar temas. Eu acho que é sensacional o que vocês estão fazendo. Essa medicina baseada em evidências não é uma realidade de todo mundo. A maioria das pessoas não consegue interpretar um estudo ou analisar isso aí. A gente não tem isso na residência. Então, a maneira que vocês conduzem isso de uma maneira prática, simples, acho que impacta também e a gente vê o sucesso de vocês. Então, isso reflete na maneira que vocês conduzem esse trabalho de vocês aí. É um prazer enorme estar aqui. Foi super agradável, foi super gostoso a gente bater esse papo. Não vou falar qual que é o livro que está com a tela pequena para não criar muito conflito, mas a gente deixa isso para um outro momento, mas estou muito feliz, foi super prazeroso estar aqui com vocês. Boa. Flugão, falar alguma coisa aí? 10 recomendações, nota 10. Parabéns, foi um dos melhores episódios de longe. Espetacular. Obrigado.
Obrigado. O Brunão é o Prazer. Moisés da hérnia, cara. Ele trouxe o decálogo pra gente. O cara trouxe o decálogo pra todo mundo. O Moisés da hérnia. Muito bom. Isso aí, Brunão. Obrigado mais uma vez, então. Obrigado. Diegão, Flugão, obrigado pela participação. A gente vai se despedindo aqui de todos e até uma próxima. Adiós. Obrigado. Tchau, tchau.